Com alegria eu cumprimento aos amados, com a paz do Senhor. Deus abençoe multiplicadamente a vida de cada um. Nesse momento muito especial, vamos juntos refletir nas verdades da Palavra de Deus. Quem não se inscreveu no canal de mensagens bíblicas do pastor Rogério da Costa, que sou eu, aproveite a oportunidade, coloque lá PR Rogério da Costa, clique no sininho, dê o joinha e seja abençoado com reflexões toda semana, para a glória de Deus. Vamos juntos meditar sobre ter prazer na vida e dias de felicidade. Quem não quer ter prazer e contentamento na vida e desfrutar e ver dias de felicidade? Então tem alguns conselhos fortíssimos na palavra de Deus para nós sobre isso. Eu quero trazer essa reflexão lendo alguns versículos. Desta feita, mais de 10 versículos vamos ler e deixar a palavra de Deus nos orientar, nos esquadrinhar, nos edificar, nos instruir, nos ensinar. Então eu quero começar em Salmo 34 e o versículo 12. Algumas traduções aqui, eu tenho a Bíblia, a tradução da Bíblia Viva. Então no Salmo 32, os versículos 12 e 13, diz assim: Quem de vós quer ter prazer na vida? Isso todo mundo quer. Viver bem, contente, ter prazer, satisfação na vida. E a pergunta ainda vai à frente. E ter dias para viver em felicidade. Olha que pergunta. Quem de vós quer ter prazer na vida e ter dias para viver em felicidade? Será que alguém poderia dizer que não quer isso? Que não tem objetivo na sua existência disso? Mas o próprio salmista que escreveu, ele faz a pergunta no versículo 12 e dá a resposta no versículo 13. Olha que interessante. E a resposta é: cuidado então com o que fala. Evite dizer mentiras e falar mal dos outros. Então, quem quer ter prazer na vida, quem quer ver dias de felicidade, é preciso cuidar com o que sai da sua boca. Jesus ensinou que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, e sim o que sai. E a palavra de Deus está dizendo que se tomar cuidado com o que se fala, vigiando com o que se fala, se também evitar falar mentiras, ser uma pessoa corajosa, valente e destemida para falar a verdade, sendo sincero, sendo íntegro, sendo inteiro em falar a verdade. E não ficar comentando, não ficar falando da vida dos outros, não ficar tecendo a vida dos outros, essa pessoa vai desfrutar de satisfação e prazer na vida e verá dias de felicidade. Então precisamos vencer controlando a boca, principalmente este órgão chamado língua dentro da boca. A pessoa que tem um freio, pelo temor de Deus, pela graça de Deus, pela comunhão que tem com o Senhor, silenciando os falatórios da sua vida, os julgamentos meritórios. Uma pessoa que se silencia em vez de ficar tricotando sobre a vida dos outros. Essa pessoa, a palavra de Deus, a Escritura nos diz que terá prazer, satisfação e verá dias de felicidade. Então, se queremos felicidade, aqui está a receita. Olha a palavra de Deus nos orientando sobre a nossa boca, que nos dá um prejuízo enorme, mas precisamos
cuidar disso para termos vitória em Deus. Mas tem mais um versículo sobre a nossa boca. É Provérbios 13, 3. Quem toma cuidado com as suas palavras, protege a própria vida. Mas quem fala demais, acaba arruinando a sua vida. Provérbios 13, 3. Então, quem tomar cuidado com as suas palavras, quem refrear a sua língua, quem vigiar com a sua boca, vai proteger a sua própria vida. Mas aquele que fala demais acaba se arruinando. Você já percebeu como é a vida daquele que fala demais? Aquele que fala demais, a língua dele não tem freio, a língua dela não tem freio, está solta para percorrer a terra, para percorrer as famílias, para percorrer a sociedade. Meus queridos, não é assim. As pessoas que falam muito têm problema na sua comunhão com Deus e no seu amor ao próximo. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra da verdade que está nos despertando. Vamos seguir com mais versículos sobre o cuidar da nossa boca, o vigiar com a nossa língua. Tiago 1:26. Olha a exortação da palavra do Senhor. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. Então, comunhão com Deus, o negar-se a si mesmo, o ajudar o carente, o necessitado, guardar a palavra do Senhor dentro do coração para não pecar contra ele, tem uma cumplicidade muito importante em refrear a língua, em cuidar de não falar mentira, em não ficar tricotando, isto é, fofocando, caluniando, sendo mexeriqueiro sobre a vida das pessoas. Porque a vida de religiosidade dessa pessoa é vã, é à toa. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor que está nos despertando nisso. Mas tem mais versículos para ler. Jesus nos ensinando em Mateus 12:35. A palavra de um homem bom revela o tipo do tesouro do seu íntimo. Um homem de mau coração está cheio de veneno e a sua palavra revela isso. Então, quem tem um bom tesouro dentro de si, terá palavras boas, terá palavras de ânimo, palavras de consolo aos que estão tristes, palavras que vão elevar as pessoas, trazer edificação, animar. Mas a pessoa que tem um coração mau, tem palavras de veneno, tem palavras de destruição, tem palavras de falsidade, palavras de dolo, palavras de engano, palavras de mentira, palavras de vaidade. E aquelas pessoas que só ficam falando bem de si mesmo, exaltando a si mesmo, contando seus próprios atos, não tem tesouro no coração, coração mau, coração mau. Então, pelos frutos das palavras, já dá para discernir o que as pessoas têm dentro de si. A palavra de Deus está nos despertando através desse texto, para termos satisfação na vida e vermos dias de felicidade. Precisamos de ter a graça de Deus, a unção do Senhor sobre o nosso falar, sobre a nossa palavra, sobre aquilo que estamos julgando, sobre aquilo que estamos analisando. Mas tem mais versículos aqui. Em Provérbios 20:19. Quem vive contando casos sigilosos
Ouça isso que a palavra de Deus está nos despertando. Será que você e eu conhecemos pessoas assim? Olha o que o versículo está dizendo. Quem vive contando casos sigilosos não sabe guardar segredos, porquanto evita a companhia de quem fala demais. Sabe aquelas pessoas que te dizem, olha, eu vou te contar, mas não fala para ninguém. Eu vou te contar, mas isso é segredo. Isso é sigilo. Olha, se você falar que contou, se você passar isso para frente, eu vou negar que fui eu que te passei. Então não se entra em acordo com pessoas assim. Não faça parte desse conluio. Não seja conivente com isso. Não concorde. Essas pessoas que ficam querendo revelar coisa secreta da vida dos outros, evita essa companhia. O versículo está dizendo isso. São pessoas que falam demais e são pessoas que não guardam segredos. Evite essas pessoas. Evite essas pessoas. Meditando mais, avançando mais aqui nesses textos. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir. Você, eu, cada um de nós devemos estar de prontidão para ouvir. Mas e para falar? Demorado para falar. E o versículo diz, demorado para ficar nervoso. Então precisamos aprender com a palavra de Deus. Sermos demorados, tardios, retardatários em falar. Nós devemos ser demorados, tardios, retardatários em ficar nervoso. Deixar para último do último caso. Não ser pavio curto, como dizem aí. Alguns nem pavio têm, já explodem direto. Mas ser de prontidão para dar atenção, para ouvir, para ser prestativo. Isso ser rápido. Mas o restante, retardar. Uma verdade muito importante. Não deixar que a nossa boca, que os nossos lábios fiquem falando bem de nós mesmos. Essa exaltação própria é má. Olha o que está escrito em Provérbios 27, 2. Seja outra pessoa quem te elogie, não você, não eu. Não podemos viver nos elogiando. Seja outra pessoa quem te elogie, e não a tua boca. Um estranho, e não as tuas próprias palavras. Então, que o nome de Deus seja glorificado através das nossas boas obras, porque nós somos luz, mas sejam outras pessoas falando bem de nós, para o nome de Deus Pai ser glorificado em Cristo Jesus. Não nós mesmos nos elogiando. Não a nossa boca falando bem de nós mesmos. Que seja um estranho e não as nossas próprias palavras. Você conhece alguém que só fica se enaltecendo a si mesmo? Só fica contando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu faço, eu aconteço. Não, mas eu sou bom demais. Não, mas eu destrincho isso. Deixa essa pessoa de lado, porque ela é reprovada. Aquele que fica se exaltando será humilhado, diz a palavra do Senhor. Não seja a tua boca, não seja a minha boca que nos bendiga a nós mesmos, nem as nossas palavras. Deixa Deus dar testemunho por nós. Mais alguns versículos para concluirmos aqui. Mateus, capítulo 6, o versículo 2. Isso aqui é o sermão do monte que Jesus proferiu. Isso aqui é a doutrina dos apóstolos que eles passaram para a igreja. E nesse sermão Jesus diz assim, quando der esmola, não fiquem contando a todo mundo a respeito disso. Como fazem os hipócritas, tocando trombetas nas sinagogas e nas ruas,
chamando atenção para os seus atos de caridade. Verdadeiramente eu digo, eles já receberam toda a sua recompensa. Meus irmãos, o Senhor está nos despertando para quando fizermos o bem, quando tivermos obras de amor, quando estendermos a mão, quando praticarmos caridade, quando repartirmos, quando sermos voluntários, não alarmar, não tocar trombeta, não ficar nos elogiando, não ficarmos falando bem de nós mesmos. Isso não agrada a Deus, perdemos toda a recompensa, perdeu todo o galardão. Mas não fez uma boa obra? Fez, mas não podemos querer nos aparecer. Não podemos querer estar no pedestal. Não podemos querer receber louvores dos homens. Isso ali é o versículo 2. Olha o 3. Mas quando vocês fizerem um favor a alguém, façam-no secretamente. Olha Jesus nos mandando. Faz secretamente, que ninguém saiba. Não alarme não. Não conte a sua mão esquerda aquilo que a sua mão direita está fazendo. O que a nossa mão direita fizer de bem, que a mão esquerda não fique sabendo. Esse é o conselho do Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. Mas o versículo 4 ainda diz: prestem a sua ajuda em segredo, sem ninguém saber. E o seu Pai, que conhece todos os segredos, recompensará vocês. Nós não somos aquele que queremos a recompensa aqui na terra do elogio de pessoas. Nós esperamos que o Senhor Deus nos recompense. Ele pode até usar pessoas para nos abençoar quando estamos precisando de ajuda, quando estamos necessitados de algo. Mas nós não podemos, no nosso coração, ter o buscar isso. Deixa Deus trabalhar. Vamos fazer em segredo. Porque nós somos servos. E servo significa que... O significado de servo é de escravo. E não tem direito algum. Não tem direito de falar, de reclamar, de dar palpite. Escravo não tem nem nome, a vida dele pode ser tirada pelo seu senhor. O servo, que é o escravo, trabalha sem receber elogios e se esforça sem esperar reconhecimento nesta vida. Que possamos ser autênticos e verdadeiros servos de Deus. Mas para concluir, para nossa edificação, ainda ouça 2 versículos. 1 Pedro 2:23, falando sobre o Mestre, sobre Jesus. Nunca retrucou quando foi insultado. Quando sofreu, não fez ameaças. Deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ou somos aquele que colocamos a nossa situação nas mãos de Deus e com a nossa própria boca a gente tira da mão de Deus e nós queremos resolver, nós queremos argumentar, nós queremos discutir, nós queremos provar que somos os entendidos. Não, vamos fazer como Jesus, sem retrucar, sem amaldiçoar, sem condenar, sem ameaçar com justiça. Foi como ovelha muda para o matadouro. E nós somos ovelhas e não bode. Bode fica nervoso e dá cabeçada. Bode quer tirar satisfação na hora. Bode quer briga. Ovelha não. Ovelha ela depende do seu pastor para estar orientando para águas tranquilas e pastos verdejantes. E Jesus é o nosso pastor e bispo das nossas almas. E eu termino com o Salmo 141, versículo 3. Que o salmista pede para o Senhor Deus, e você deve pedir, e eu pedir também. Põe um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Mas por que está pedindo um anjo de guarda na boca? Vigiar a porta dos lábios. Porque Davi sabia desse segredo. Davi sabia desse mistério, que para ver
ter dias de satisfação, de contentamento, de prazer e ver a felicidade, é preciso de vigiar com a sua língua, vigiar com o abrir da sua boca. Que esta palavra tenha edificado a tua vida poderosamente, como edificou a minha também. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.